Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos dar continuidade à nossa apostila com o módulo 6. Como pode ter começado a vida na Terra? Objetivos desse módulo: conhecer as principais características da Terra primitiva, correlacionar as condições da Terra primitiva com as principais hipóteses para o aparecimento da vida no planeta e conhecer a hipótese da panspermia. Uma Terra bem diferente. Então, cientistas calculam que a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos e que a vida surgiu há 700 milhões de anos depois do surgimento da Terra. Então, vamos ver agora o cenário da Terra primitiva. Então, alta temperatura, onde a superfície era líquida e não possuía superfície sólida, era um oceano de lava. Com o resfriamento, daí surgiram as primeiras rochas sólidas. Ocorriam erupções vulcânicas o tempo todo, liberando gases e cinzas. A Terra primitiva, ainda sem atmosfera, sofria um bombardeio constante de asteroides e cometas, que podem ter trazido grande parte de água. Com o acúmulo de gases, surgiu a atmosfera e as primeiras nuvens. Tempestade com raios, junto com a água vinda dos cometas, formaram os oceanos, como vocês podem ver nas ilustrações abaixo. Hipóteses sobre o surgimento da vida. Ninguém sabe ao certo como surgiu a vida na Terra, mas existem algumas hipóteses, e a mais aceita é a que as condições da Terra primitiva, com erupções, tempestades, radiações, causaram a formação de substâncias orgânicas nos oceanos dos planetas, dando origem, assim, a uma sopa primordial. Essas substâncias, elas reagiram entre si e ao longo de milhões de anos, as reações tornaram-se cada vez mais complexas. Daí os cientistas têm muitas dúvidas sobre como isso tudo aconteceu, mas eles concordam que em algum momento essa combinação dessas substâncias orgânicas conseguiu fazer cópias de si mesma. Com isso, elas conseguiram se reproduzir, dando origem, assim, ao primeiro ser vivo. Deixa eu explicar para vocês o que são substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas, elas apresentam obrigatoriamente em sua composição um elemento químico chamado carbono. Os gases que se acreditava terem existido na atmosfera primitiva eram o gás metano, CH4, gás amônia, NH3 e gás hidrogênio, H2, e vapor de água, H2O. Agora, através dessa ilustração em quadrinhos, eu acho que fica melhor vocês entenderem como surgiu o primeiro ser vivo. Então, como será que surgiu a vida na Terra? Bem, tudo começou há muitos e muitos anos. O mundo era apenas uma bola de fogo incandescente sem vida. Milhões de anos depois, houve resfriamento na Terra, pois ocorreram muitos dilúvios enormes, mas ainda não existia vida. Muito tempo depois, os gases metano, amônia e hidrogênio, junto com o vapor d'água, com a ajuda das descargas elétricas e dos raios ultravioletas, combinaram-se e formaram as substâncias orgânicas. Essas substâncias foram levadas pelos mares e chuvas, se juntaram e reproduziram novas substâncias químicas. Nesse momento, apareceu uma substância capaz de se duplicar, uma espécie de gene primitivo. Esse gene
produzia 2 iguais a ele, depois 4 e assim por diante. E com isso formou-se a primeira célula, que foi se duplicando até formar o primeiro ser vivo, uma bactéria muito simples. E assim surgiu a vida. Nossa, tudo isso para originar apenas uma bactéria. Pois é. Agora nós vamos falar sobre o Miller e a formação das substâncias orgânicas na Terra primitiva. Então o Miller, ele propôs um experimento para verificar se as condições da Terra primitiva de fato permitiram a formação de substâncias orgânicas. Nesse experimento, ele consistiu de tubos e balões de vidro totalmente isolado do ambiente externo, como você pode ver aí na figura. Em seu interior foram reproduzidas algumas condições da Terra primitiva. Nesse experimento, a água simulava os oceanos primitivos. Quando essa água era aquecida, ela imitava atividade vulcânica. Daí ela evaporava e se misturava com os gases que haviam sido adicionados. Os gases que se acreditava terem existido na atmosfera primitiva eram o gás metano, gás amônia, gás hidrogênio e o vapor de água. Daí descargas elétricas reproduziam os raios das tempestades e após uma semana, a análise do líquido resultante apresentou daí substâncias orgânicas e entre elas os aminoácidos, que são as unidades formadoras das proteínas. Essa mistura dos gases da atmosfera primitiva vai diminuindo ao longo do experimento. Então, sendo assim, a quantidade de substâncias orgânicas ela vai aumentando, pois as substâncias elas vão se formando a partir desses gases da atmosfera primitiva. Bom, agora a Pro gostaria que vocês fizessem as seguintes atividades. Atividade 1, da página 310. O teste, somente o teste do item 1 da página 312 e fazer o em casa somente o exercício 1 da página 312. Beijos, até a próxima.